Isaías capítulo 6, vamos ler todo o capítulo, do verso 1 ao verso 13. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 13, a palavra de Deus diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Pai, mais uma vez a Tua palavra está diante de nós, e essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz, de entender a Tua palavra, e é isso que nós precisamos e queremos. Não estamos aqui para ouvir filosofias do mundo, nem historinhas, mas a palavra que procede do Senhor, que é poderosa, que é viva e traz vida ao nosso coração e produz transformação na nossa vida. Fala ao coração de cada um, meu Deus, e usa a minha vida que eu entrego nas Tuas mãos, clamando pela unção do Teu Espírito, para que debaixo deste poder a palavra seja ministrada, chegue aos nossos corações, quebrando as barreiras de entendimento, para que haja proveito ao ouvirmos a Tua palavra essa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, o profeta Isaías foi levantado por Deus. Essa é a narrativa da maneira como ele foi chamado por Deus para o seu ministério, para o seu trabalho. E a gente, olhando para a história de Israel, percebe que desde o início Deus escolheu um povo. Dentre todos os povos da terra, Deus escolheu um povo. Antes de escolher esse povo, Deus escolheu alguns homens para firmar com eles aliança e para promover aquilo que Deus desejaria, uma família abençoada, um povo abençoado. Foi assim através de Noé, foi assim através de Abraão, de quem nasceria essa semente para dar origem ao povo de Israel, um povo escolhido por Deus, separado por Deus, para representar o Senhor na terra. Na terra de muitos deuses, um povo monoteísta que teria apenas um Deus e seria guiado por este Senhor. E esse povo escolhido por Deus foi tremendamente abençoado por Deus durante toda a história. Basta lermos a Bíblia para percebermos a maneira como esse povo foi abençoado e preservado, e até hoje, apesar dos erros, ainda o é. Veja, essa escolha de Deus teve como objetivo trazer ao mundo Jesus, o Salvador. Se olharmos para a história, para o desenrolar do progresso bíblico, vemos que tudo isso
tinha o propósito de trazer Jesus, de um povo, de uma descendência separada por Deus para cumprir a missão maior, que era reconciliar o homem com Deus, perdoar os pecados e restaurar o plano original de Deus. Mas, enquanto isso não acontecia, o povo de Israel foi conduzido pelo deserto, foi abençoado pelo Senhor em diversas circunstâncias, foi abençoado na tomada da terra prometida, levando a vitórias contra povos mais numerosos, mais preparados. De maneiras sobrenaturais, Deus agiu no coração daquele povo e deu a eles tudo do bom e do melhor. Guiou, guardou, protegeu, fez tudo isso durante a sua história. Lutou as guerras do povo e deu vitória para todos eles em todas as batalhas em que eles enfrentaram. Agora, o que a história me diz, quando chegamos aqui no livro do profeta Isaías, é que o tempo passou e, infelizmente, esse povo tão grandemente abençoado não soube cultivar a bênção que Deus tinha dado. Veja, desde o início, quando Deus criou o homem e os colocou no jardim, uma das primeiras palavras de Deus a esse casal foi: cultivem e guardem. O paraíso é uma bênção dada por Deus. Tudo do bom e do melhor à disposição do homem. Mas a palavra de Deus para o homem lá no início foi: cultive e guarde. Guarde aquilo que eu te dei, guarde a bênção que eu coloquei sobre você, cultive isto, cuide disto, seja zeloso com as coisas que Deus te dá. E, infelizmente, o povo de Israel não soube cultivar nem guardar tantas bênçãos que recebera de Deus. O maná que caía no deserto, que alimentava de forma sobrenatural, e tantas outras coisas que eu já disse aqui a você. Bênçãos de Deus que parece que com o tempo foram simplesmente esquecidas, ignoradas. E nós vemos esse povo cair em pecado, se afastando de Deus, entrando em crise espiritual, se misturando com outros povos, tendo procedimentos religiosos errados, servindo a outros deuses e todo tipo de coisa que a Bíblia também nos revela sem esconder nada. Nenhum dos erros desse povo foi escondido. E é nesse contexto de erro, de falha, de jogar a bênção fora, que Isaías é levantado por Deus através desse chamado que nós acabamos de ler aqui. Quando Deus chamou Isaías como profeta, o povo já enfrentava uma grande crise espiritual, uma grande crise na sua vida como nação. Já estavam afastados de Deus, já tinham feito da religião algo mecânico, sempre contaminados com muitas coisas que encontravam em sua volta e num estado deplorável espiritualmente. Viria pela frente um juízo de Deus sobre eles. Viria pela frente algo que serviria para reconduzi-los ao caminho. E é nesse contexto que Isaías é chamado por Deus. No momento de crise em que muitas coisas iriam acontecer e aquele povo estava prestes a perder tudo, até a se perder como nação. E é nesse contexto que Isaías é chamado. E aí no versículo 8 do texto que a gente leu, a Bíblia diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, Deus, ele aparece a Isaías numa visão de glória, como ele narra aqui, fumaça no templo, anjos voando, coisas fantásticas, maravilhosas. Ele tem uma visão, ele teme por aquela visão, ele diz: eu sou um homem impuro e pude ver coisas tão maravilhosas, mas tudo com um propósito. Deus queria chamá-lo para uma missão. E aí, nesse contexto de tanta coisa ruim acontecendo, não havia ninguém naquele povo com que Deus pudesse contar. Mas Deus viu em Isaías alguém que poderia ter grande valia para ele, porque o resto estava morto espiritualmente. Estava, como que diz a Bíblia, morto em seus delitos e pecados, estava afastado de Deus, afastado dos princípios e dos ensinamentos de Deus,
Por causa do pecado. Porque o pecado, irmão, sempre será, foi e sempre será uma fonte de morte. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o pecado sempre traz consequências, e consequências nada agradáveis. E era isso que aquele povo estava vivendo. Mas Deus achou em Isaías alguém que ele pudesse usar. E quando fez a pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Estava ali numa prova com Isaías, que imediatamente respondeu, sem muito saber o que seria a sua missão, mas ele logo se colocou de prontidão e disse: envia-me a mim. Sou eu, estou aqui diante do Senhor e posso ser enviado pelo Senhor. Mas, olhando para o contexto, vamos pensar um pouco. O que provocou essa situação no povo de Israel? Por que um povo tão abençoado chegou a uma situação destas? O próprio Isaías diz no início do seu livro, vamos lá ao capítulo 1, quando ele começa a escrever o livro, ele narra aqui uma nação pecaminosa, logo no primeiro capítulo, para a gente entender por que as coisas chegaram aonde chegaram. E por que isso é importante para nós? Uma coisa que a gente precisa entender e que eu digo muitas vezes aqui na igreja. Veja, a igreja não substituiu Israel. Nós hoje somos também o povo de Deus. Deus ainda tem um compromisso com Israel. A igreja não foi colocada no lugar de Israel. A Bíblia diz que nós fomos enxertados nessa mesma raiz, nessa mesma videira. Então, nos tornamos povo de Deus, na mesma qualidade em que Israel também é um povo escolhido por Deus. Nós também o somos. Então, todas as coisas que aconteceram com Israel servem para nós na Bíblia como exemplos, como alertas, para que nós também não venhamos a cometer os mesmos erros. Veja, Israel, povo de Deus, errou. Os erros estão descritos na Bíblia. Hoje, eu sou o povo de Deus, eu e você. Existem erros aqui mapeados. Nós temos que olhar para isso, para que não aconteça o mesmo conosco. Então, eu vou mostrar para você na Bíblia por que Israel chegou a esse ponto. E questionar, será que nós, igreja, povo também escolhido de Deus, podemos cair nos mesmos erros? E de repente chegar nesse ponto em que profetas precisam ser levantados para nos sacudir, para chamar a nossa atenção, para nós acordarmos dos problemas que podem vir destas atitudes que foram as mesmas que Israel tomou naquele tempo. Olhando para o capítulo número 1, logo no versículo 2, está escrito assim: ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Olha o que ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Pensa, a situação de Israel estava assim por causa dessa constatação de Isaías, que foi dada a ele por inspiração de Deus. E aí, olhando para a gente como igreja, como povo de Deus, será que nós conhecemos o nosso Criador? Será que nós reconhecemos aquele que nos criou como filhos e que nos engrandeceu, como diz a palavra? Ou muitos aqui entre nós estão revoltados contra Deus? Veja, o que Deus encontrou ali em Israel, pessoas, como diz o verso 2, revoltadas contra Ele. Irmão, será que hoje na igreja de Jesus, não digo nossa especificamente, mas na igreja do Senhor, existem pessoas revoltadas contra Deus? E por que o homem se revolta contra Deus? Porque Deus não faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Essa é a razão da revolta do homem. O homem que tem pouco entendimento não consegue conceber que os pensamentos de Deus são superiores aos nossos pensamentos.
E aí promove a revolta contra Deus porque não entende por que coisas estão acontecendo. E como é comum isso acontecer nas igrejas hoje em dia. Pessoas que porque tiveram uma perda, tiveram um problema, não resolveram uma situação, não tiveram uma oração atendida, se revoltam contra Deus. A palavra de Deus para elas é a mesma. Vocês foram criados como filhos, eu os engrandeci, mas vocês se revoltaram contra mim. E ele diz que o boi, o jumento, chega a ser melhor do que essas pessoas. Porque o animal, ele consegue reconhecer aquele que o alimenta. O animal consegue reconhecer aquele que o sustenta. Mas o homem, criado por Deus, de repente não reconhece as bênçãos que Deus tem dado. Só porque não teve um dos seus desejos atendidos. Mas não reconhece que o maná caía todas as noites e que não lhe faltava o pão. Talvez não tivesse aquilo que mais desejava, mas o pão não lhe faltou. O pão nosso de cada dia não deixou de ser dado. Então Deus coloca aqui o homem num nível inferior ao boi e ao jumento, quando o homem tem esta atitude de revolta contra Deus. E aí ele profere o juízo. Ai desta nação pecaminosa. Povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo Israel, voltaram para trás. Então há o pronunciamento de um juízo. Então tudo que estava acontecendo não veio do nada, veio de um comportamento sistemático, veio de uma atitude constantemente adotada por esse povo. Ainda no capítulo 1, no versículo 7, e no versículo 8 diz: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Veja, Deus está dizendo: vocês falharam na administração de todos os bens que receberam de Deus. Tudo aquilo que eles possuíam foi dado por Deus. A própria cidade onde moravam, o próprio lugar onde habitavam, não é ali a terra santa, a terra prometida, a Canaã, não é ali a terra que mana leite e mel. Tudo isso foi dado por Deus. Ali eles criaram seus filhos, ali construíram suas casas, ali plantaram, ali colheram, ali foram tremendamente abençoados, tomaram aquela terra com a bênção e a proteção de Deus. Mas agora tudo vai ficar desolado, porque simplesmente falharam em administrar os bens recebidos, falharam em cuidar e cultivar das bênçãos que receberam. Pergunta, irmão, será que isso não se aplica um pouco a nós? Fazendo aqui uma autocrítica, será que de vez em quando a gente não falha em administrar bênçãos que o Senhor colocou sobre a nossa vida, coisas maravilhosas que Ele nos deu ou nos proporcionou conquistar, e aí a gente falha em administrar, e depois a gente perde, e aí vem o choro, aí vem a revolta. Eu perdi tudo, mas você falhou em administrar. Um dia você teve, mas você falhou em cuidar. Então quem falha em cuidar não pode reclamar quando perde, irmãos. Quem falha em tratar não pode reclamar depois que tudo vai por água abaixo. Como diz o ditado popular, não adianta chorar pelo leite derramado. E quem derramou esse leite foi o próprio povo de Israel. Capítulo 1 ainda, versículo 12 até o versículo 15 diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aqui Deus está falando da vida espiritual daquele povo, que fez do culto ao Senhor apenas uma formalidade.
Então, o Senhor sabia que mesmo naquela situação toda de penúria que eles estavam vivendo, eles continuavam cultuando a Deus, continuavam indo ao templo, indo aos átrios do Senhor, como ele menciona aqui, como se nada tivesse acontecendo. Mas Deus está aqui dando um recado muito poderoso que se aplica a nós também. Ele está dizendo aqui que não reconhece essa atitude de apenas comparecer. Ele disse: quem requereu de vocês apenas pisarem nos meus átrios? Em outras palavras, se fosse para nós hoje, Deus estaria dizendo assim: quem disse que tudo que eu quero de você é apenas que você bote os pés na igreja lá nos domingos, quintas-feiras, sei lá o dia que você vem? Quem disse que tudo que eu quero de você é que você apenas compareça, marque um cartão de ponto e diga: ó, Senhor, estou aqui. Olha, minha vida está assim, assado, mas eu estou aqui cumprindo o ritual. Eu estou aqui fazendo o que eu tenho que fazer. E Deus está perguntando: quem foi que disse isso para você? Quem disse para você que o que eu quero de você é apenas que você coloque os pés na minha casa? E aí ele continua: não continue a trazer ofertas vãs. Veja, aquele povo que apenas pisava na casa, pisava e fazia tudo o que tinha que fazer, trazia oferta, trazia dízimo, prestava sacrifício, fazia tudo. Mas Deus está dizendo: quem disse que eu aceito esses sacrifícios? Quem disse que eu aceito essas ofertas, né? Quem disse que eu vou aceitar? Ele até diz: olha, pare com isso. Não continue a trazer ofertas vãs. Esse incenso que você queima aí, para mim é abominação. Essa festa que vocês fazem, essa convocação de congregação, eu não suporto isso, porque isso está associado a uma iniquidade. Não há em vocês um comportamento que seja digno de um culto a mim. Então isso se torna abominável a mim, é o que Deus diz aqui na palavra, no versículo 13. No versículo 14, ele fala: as festas, lua nova, solenidade, minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Olha o tamanho do engano. O indivíduo está vindo, cumprindo o ritual, trazendo dízimo, trazendo oferta, participando de festa, fazendo tudo isso, no intuito, pensando que está agradando a Deus. E Deus está dizendo: eu estou cansado disso tudo. Ele diz assim: ó, pode parar de trazer oferta desse jeito. Pode parar, porque a tua oferta não vai mudar a minha visão em relação a você. Porque antes de olhar o que você traz na sua mão, eu vejo o que tem dentro do seu coração. Antes de olhar para qualquer coisa que você vem aqui trazer no altar, eu sei quem é você. Então eu estou cansado de sofrer esse tipo de culto. Isso não me agrada. Pelo contrário, isso me desagrada e desagrada tremendamente. E aí ele diz no verso 15: quando você estende a mão, eu escondo de você os meus olhos. Quando você aumenta as suas orações, eu não escuto, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Palavras duras que o Senhor disse a Israel, mas que servem para a nossa reflexão. Será que também tenho eu ignorado as bênçãos de Deus? Será que também tenho eu não cuidado daquilo que Deus me dá? Tenho feito do meu culto a Deus algo mecânico, que eu repito, sem muito entender porquê, das minhas ofertas, tenho feito disso uma superstição, achando que Deus vai, de alguma forma, me abençoar porque eu faço essas coisas. Pelo contrário, Deus está dizendo: eu estou cansado disso. Eu não ouço as tuas orações, quando você estende a mão eu viro o rosto, porque mão cheia de sangue, comigo não rola, comigo não dá certo. Então, essa era a situação daquele povo. E terminando aqui no versículo 21 ao 23, ainda do capítulo 1, ele ainda diz: como se fez prostituta a cidade fiel. Ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora, homicidas, a tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno, corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Parece que está falando do Brasil aqui, né, irmãos? Parece que está falando dos nossos políticos, mas está falando da gente. Não são só eles que fazem assim. Somos nós também. Não são os cananeus, os jebuseus, os fariseus, os
filisteus. É o povo de Deus que estava agindo assim. Era dentro do povo de Deus que essas coisas estavam acontecendo. Aqui ele está falando da falha moral. Moralmente, aquele povo estava também corrompido. Veja, corrompido na obediência, corrompido na administração do bem, corrompido na vida espiritual, corrompido na vida moral. Então só podia terminar como terminou: exílio, destruição, perda. Foi assim que aconteceu com aquele povo. E aí, irmãos, uma coisa que fica clara é que não adianta reclamar nem se revoltar, porque Deus não teve culpa nenhuma disso. Aliás, Deus não é culpado de nada. Culpados somos nós. Deus é bom, é tão bom que Ele chega a nos inocentar quando nós somos culpados. É isso que é a justificação. Ele torna justo aquele que não é justo. Ele perdoa aquele que não merece ser perdoado. Mas ele não tem culpa nenhuma. Foi o povo que não deu valor ao que recebeu. Foi o povo que começou a se achar merecedor de alguma coisa. Por quê? Porque eu venho à igreja, porque eu oro, porque eu levanto a mão no louvor, porque eu dou dízimo e oferta, eu participo das festas. Por que o Senhor não me abençoa? E aí eu me revolto contra Deus. Porque, na verdade, Ele está vendo o meu coração. A intenção, a motivação com que faço essas coisas é só para ganhar de Deus alguma coisa. É só para fazer de conta que a minha vida está bem. Deus conhece todas essas artimanhas do homem. E o que ele faz aqui é dizer: esta é a causa da destruição. Este é o problema. Deus fez tudo por eles, todas as condições para que isso tudo fosse diferente. Veja em Isaías ainda, capítulo 5. Leia aqui comigo, versículo 1 até o versículo 7. Veja como Deus investiu para que a história não fosse assim. Isaías capítulo 5 diz: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordens que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Veja, Deus plantou essa vinha, cuidou dela, deu todas as condições dela produzir uvas boas. E o que ela produziu? Uvas bravas. A mesma coisa eu posso dizer de nós. Foi Deus que plantou você aqui. Foi Deus que plantou você na casa dele. A Bíblia diz também em Isaías que nós somos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Cada um de nós que hoje é membro do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, só chegou a isto porque Deus nos trouxe. Jesus mesmo disse: ninguém pode vir a mim se pelo Pai. Se o Pai não o trouxer, nós fomos trazidos por Deus, fomos plantados pelo Senhor. E Deus cuida de nós de uma maneira maravilhosa e tremenda. Mas a única coisa que Ele espera de nós é o que qualquer um esperaria: o fruto do seu trabalho. Se você plantou, se você cuidou, se você protegeu a sua plantação, você espera que ela dê fruto. Em João capítulo 15, Jesus fala isso muitas vezes com os seus discípulos, que eles precisam dar frutos, porque o ramo que estando nele não dá fruto, ele corta, ele limpa. Então é preciso dar frutos, é o mínimo que se espera, e frutos bons.
porque houve um investimento de Deus. E aí nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar, o que eu sou hoje? Qual o investimento que Deus fez em mim? De que forma eu cheguei aqui? Como Deus me salvou? Como Ele me tirou da perdição? Como Ele me tirou da escravidão? O que eu era antes e o que eu sou hoje? Foi um alto investimento de Deus e o preço foi alto, foi o sangue de Jesus o preço pago, para que eu hoje fosse plantado aqui. Então o mínimo que Deus espera de mim é que eu dê bons frutos. É isso que Ele quer. Ele não fala nem da quantidade, Ele só fala da qualidade. Não pode ser uva brava, tem que ser uva boa. A única coisa que nós precisamos ser é boa uva, irmãos. É gente que faz valer a pena o trabalho de Deus. Mas aquele povo deu frutos maus. Então a consequência foi inevitável, foi o que plantaram. E esse também é um princípio de Deus eterno. O que o homem semear, ele ceifará. Isto é um princípio que vale por todo o tempo, em todas as partes da palavra de Deus. Mas nesse contexto, como eu disse a você no início, Isaías é chamado, Deus diz: a quem enviarei? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías responde a esse chamado. Primeiramente, ele aponta o seu defeito. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele se acha indigno para aquela chamada, porque ele percebe que ele faz parte daquele povo, que ele estava mostrando o retrato, mas ele era parte daquilo tudo. E aí Deus providencia a purificação de Isaías e faz a pergunta, e Isaías imediatamente responde. Mas uma coisa que chama a atenção, por que Isaías respondeu positivamente ao chamado? Primeiro eu preciso entender o seguinte: aonde estava Isaías? Responde para mim aí, olha para a Bíblia e responde para mim. Quando ele respondeu, ele estava onde? Estava na praia, estava em casa, estava passeando. Aonde foi essa visão dele aqui? Foi no templo. Deu para ver aí? A visão foi no templo. Ele tem a visão dizendo, olha, as vestes enchiam o templo. Versículo 1. Então isso tudo aconteceu quando Isaías estava na praia? Não, quando ele estava no templo. Primeira dica que isso traz para mim, é dentro do templo que ele tem essa visão tremenda. Mesmo estando tudo ruim lá fora, e até no templo não estava muito bom, porque a gente viu como é que as pessoas estavam cultuando a Deus. Mas mesmo quando as coisas não estão bem na igreja, não há lugar melhor do que ela. Mesmo quando as coisas não são ideais na igreja, no mundo é muito pior. É como já disse aqui algumas vezes, é como a arca de Noé. Lá dentro fede, tem cocô de bicho, mas lá fora tem dilúvio matando todo mundo. Onde você prefere ficar? Entendeu? Então Isaías tem a visão, porque ele está dentro do templo. Como ele mesmo disse, muita gente vem apenas marcar a presença, buscar uma resposta, buscar uma solução. Mas se a gente está aqui com a expectativa de que algo bom aconteça, as coisas mudam. Eu preciso aprender com Isaías a vir para a igreja na expectativa de ter uma visão, de Deus, de ouvir a palavra, que ela fale no meu coração. Eu não quero saber se essa palavra era para o fulano, era para o ciclano, eu quero saber que ela é para mim. É comigo que Deus está falando. Como fala com você, fala comigo também. Então a gente tem que estar na expectativa de que Deus fale algo com a gente, até para que a gente possa responder a Deus, como foi o caso de Isaías. Então a gente precisa interromper esse ciclo vicioso de vir à igreja só buscando alguma solução, só buscando algum tipo de proteção, mas na expectativa de que algo bom aconteça, de que eu tenha uma visão de Deus, que eu possa ver Deus nos louvores, que eu possa ver Deus na vida dos meus irmãos, que eu possa ter uma experiência com Deus. E isso tudo
traga para mim um alimento também, uma mudança, uma transformação. Essa expectativa foi cumprida na vida de Isaías. E ali ele pôde perceber que Deus esperava algo dele. Irmão, se Deus chegasse hoje aqui e dissesse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que alguém se voluntariaria sabendo da missão? E Isaías faz isso sem nem saber direito da missão, ele só sabia a situação do povo, mas ele não sabia ainda o que estava reservado para ele. Então eu preciso estar na expectativa, porque às vezes, irmãos, eu digo sempre aqui, todos nós somos iguais. Diante de Deus, nós todos somos iguais, nós temos dons diferentes, talentos diferentes, funções diferentes, mas nós somos todos iguais. Se Deus quiser usar você mais do que a mim, glória a Deus, entende? Porque há um propósito nisso aí. Mas como eu vou saber o que Deus quer para mim se eu não venho aqui interessado em saber o que Ele quer para mim? Eu só venho aqui interessado em saber o que Ele tem para me dar. Qual é o problema que Ele tem para resolver para mim? Se vai me dar certo essa semana, a minha vida? Não, eu preciso vir com a expectativa de saber o que Deus tem para mim, para eu fazer para Ele. Não para Ele me dar, mas o que Ele espera de mim. E a gente só consegue isso quando tem essa atitude. Foi por isso que Isaías teve a visão. Tanta gente ia naquele templo, mas só ele teve a visão. Tanta gente podia ser chamada, mas só ele foi chamado. Porque há uma expectativa aqui, essa expectativa precisa também estar no nosso coração. A gente precisa mexer um pouquinho nas nossas motivações quando a gente vem à igreja. Não há nada de errado em você pedir alguma coisa para Deus, não é isso que eu estou dizendo. O que está errado é você só pedir, né? E nunca dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A gente prefere dizer assim: Senhor, envia o outro, que o outro está mais folgado aí, eu estou muito complicado aqui, a minha vida está atribulada, estou cheio de trabalho, envia o outro. Mas não, Isaías falou: é comigo isso aí, essa palavra aí é comigo, é eu mesmo que vou, não tem como ser outro. E aí, para que isso aconteça, eu também preciso estar disposto, como Isaías, a ser trabalhado por Deus, a ser purificado por Deus. Assim que ele teve a visão, ele já ficou impactado. Como eu disse, ele já notou: eu sou impuro. Eu não era digno nem de ter essa visão, porque eu não vejo em mim qualificações. E é outro erro que muitos de nós incorrem. Nós achamos que somos muito qualificados e pensamos assim: poxa, Deus está demorando a me dar um cargo na igreja, porque eu sou o cara. Não, Isaías não achava que ele era o cara. Mas normalmente quem não acha que é o cara, entendeu? Quem não pensa de si mais do que convém, é esse que Deus quer usar. E aí ele está diante do seu problema de impureza, e aí Deus diz: isso aí não é problema, eu resolvo. Mas para resolver, eu tenho que estar aqui, disposto para Deus. E como é que Deus resolveu o problema de impureza de Isaías, hein? Foi com carinho nele? Foi dizendo: ô meu filho, vem cá, deixa eu te abraçar aqui. Coitado, eu sei, você fala umas besteiras de vez em quando, mas vai melhorar. Foi assim que Deus fez? Não. Diz que veio um anjo com Atenaz, tirou uma brasa do altar de Deus e tacou na boca de Isaías. Irmão, para purificar certas coisas só com fogo, sabe? Para certas coisas na vida da gente só se purificam com fogo. E eu acho que deve doer. Você já levou uma brasada na boca aí? Eu não. Mas deve doer um pouquinho, né? A gente queima o beiço no café, já dói a beça. Imagina uma brasa viva do altar de Deus. Mas é uma dor boa, porque é uma dor que conserta. É uma dor que purifica e me faz utilidade, me dá utilidade para Deus. Então Deus resolveu o problema de Isaías. E aí a gente fica aqui pensando: eu quero ser usado por Deus. Você quer ser usado por Deus? Mas você está disposto a ser purificado por Deus? Porque Deus não vai usar o instrumento sujo. Deus não vai usar o instrumento impuro. Se até o médico esteriliza o instrumento para usar, você acha que Deus não faria isso? Então nós temos que ser limpos. Mas quem nos limpa é o Senhor. Por mais que eu tente me limpar, é como a Bíblia diz: eu posso esfregar sapólio em mim, não vai acabar o meu problema. Então,
Deus é que limpa, mas o método de Deus é esse, é na brasa, é no fogo. E às vezes a gente precisa passar por esse fogo para que haja um aprendizado. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena porque você vai ser um instrumento de Deus. Então eu gostaria com essa mensagem que a gente parasse um pouco de pensar no que Deus tem para me dar, mas no que Ele pode fazer através de mim. Se eu for um instrumento nas suas mãos, se eu disser, envia a mim, não o outro, não o vizinho, não o irmão, eu, purifica-me, Senhor. Limpa meus lábios, meu coração, minha mente, para que eu seja um instrumento do Senhor no meu trabalho, onde eu estiver, na faculdade, no colégio, em casa, com os vizinhos. Essa é a missão que nós temos hoje. E eu creio que ela é até mais fácil do que a de Isaías. Se a gente for tocado por essa brasa, irmãos, certamente haverá purificação. Agora o chamado começa a complicar. No versículo 9... está escrito assim: então ele disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se converta e seja salvo. Às vezes a gente não entende um versículo como esse, que dá a impressão que Deus não quer que as pessoas sejam salvas. Não, o hebraico tem muito disso, né, de jogo de palavras. Na verdade, o que Deus quer dizer aqui é que a palavra pregada por Isaías iria confrontar essas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Veja, há uma palavra que às vezes é pregada aqui, e você sai daqui e diz, poxa, foi uma bênção essa palavra. E de repente sai um outro e diz, não gostei do que o pastor falou. Acontece isso? Acontece. Porque depende do solo em que ela cai. A semente que o semeador saiu a semear, ela era exatamente a mesma. Era um tipo só de semente quando Jesus contou essa parábola. O que mudou o futuro da semente foi o solo e as condições em que ela foi recebida. A única semente que produziu o que Deus queria foi aquela que caiu num bom e reto coração. Então a palavra precisa ser anunciada e isto vai aviltar, vai mostrar mais o pecado, vai mostrar o defeito. E muita gente não vai gostar. E muitos corações vão se endurecer ainda mais. Muitos vão fazer de conta que não ouviram, muitos vão fazer de conta que não viram, porque não querem ver, porque não querem se converter. E Deus deu o livre-arbítrio ao homem para escolher se quer ou não receber e crer na palavra de Deus, mas ela vai ser a mesma. Então a função de Isaías dada por Deus era falar a um povo que não queria ouvir. É diferente você falar a um público que está ali para te ouvir, que querem te ouvir. Isaías não, ele ia falar para um pessoal que não estava nem aí para isso que ele ia dizer, que não tinha o menor interesse de ouvir isso, muito menos de ouvir que estavam errados, que estavam em pecado, que estavam desagradando a Deus. Não queriam ouvir esse tipo de coisa. E a missão era muito difícil, mas com o toque da brasa de Deus, tudo se tornou possível para Isaías. E ele precisava abrir a sua boca e falar. Deus diz, vai e dize a este povo, fala com esse povo. Irmãos, as dificuldades hoje são as mesmas para nós. Se você quer ser o instrumento de Deus, se você quer ser aquele que diz, envia-me a mim, se você quiser pregar o Evangelho, aliás, é uma função nossa, não é? Então não se aplica muito bem esse se você quiser. Se você é de Deus, você recebeu dele uma ordem. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é uma opção. Mas se você quiser obedecer, você vai enfrentar a mesma dificuldade. Quem hoje quer ouvir a palavra de Deus? Difícil. Você tem amigos, quando você começa a falar da palavra, não, depois a gente fala disso aí, estamos conversando aqui de outra coisa, deixa de ser chato. Não é assim que funciona? Quem quer ouvir a palavra? Quem quer ver a verdade? Quem quer enxergar a própria miséria? Ninguém. A gente quer viver no floreio, né, da internet, da fantasia. Ninguém quer enxergar o próprio pecado. Mas a missão de um chamado é uma missão difícil, árdua.
Não é falar e reunir multidões, né? A não ser que você fale o que as pessoas querem ouvir. Mas o que Deus manda falar não é o que as pessoas querem ouvir. Pelo contrário, é o que elas não querem, não estão nem um pouco a fim de ouvir. Ninguém está a fim de ouvir pecado. E é por isso que já não se fala muito de pecado nas igrejas hoje. Porque senão a igreja não cresce como deveria crescer. Então o pastor que quer falar para uma multidão, ele não fala de pecado. Ele faz brincadeira, ele ri, ele fala de amenidades, né? Ele fala de autoajuda, ele fala como você consegue melhorar, 10 passos para isso, 20 passos para não sei o quê, te dá receita de crescimento. Isso agrada as pessoas. Mas quando fala, ó, você precisa mudar, você precisa consertar a sua vida, você precisa se purificar, a brasa tem que tocar em você. Ah, não, pastor, isso aí não quero ouvir isso não. Então a missão de Deus para nós é a mesma hoje. Ela não mudou, porque as circunstâncias são as mesmas, tanto na igreja quanto fora dela. A coisa está difícil hoje, dentro da igreja e fora da igreja, mas o chamado de Deus continua. Quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí, queridos, resta a cada um de nós tomar essa decisão. Eu, Senhor, envia-me a mim. É comigo, Senhor. Não é com o outro, não é com o que está lá fora, não é com aquele que não veio hoje, mas é comigo que o Senhor está falando. E aí, enquanto houver Isaías, há uma esperança. Isaías pregou aquele povo, cumpriu o papel de Deus. O juízo veio do mesmo jeito, mas eu creio que ele pode ter alertado muita gente. Não foi em vão o seu trabalho, e ele morreu pelo trabalho que realizou. Então eu acredito, irmãos, que o que falta hoje na igreja não é evento, não é programação. O que falta hoje na igreja é mais Isaías. É mais pessoas dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É comigo, sou eu. Eu respondo, eu quero, eu aceito. Se você quer ser um deles, é você e Deus. Fala porque tem missão. Diga sim porque tem trabalho. Não é por falta de trabalho. Tem o que ser feito, tanto aqui dentro quanto lá fora. É você e Deus. Amém? Vamos orar? Deus amado, a Tua palavra foi ministrada aos nossos corações. Há uma urgência nesse chamado, há uma urgência nessa transformação, nessa purificação que é necessária. Há uma urgência, meu Deus, na transformação do nosso culto, nas nossas motivações para estar nesse lugar. Pai Santo, eu te peço, levanta pessoas aqui, meu Deus, que não te busquem apenas pelo que o Senhor pode dar. Eu sei que o Senhor dá muitas coisas, eu sei das tuas bênçãos. Nós temos vivido as tuas bênçãos, Senhor. Mas não pode ser pelas bênçãos que a gente te busca, Pai. Mas sim para saber qual a nossa missão, o que o Senhor tem para fazermos, qual o chamado de Deus para cada um de nós. Pai, eu te peço essa noite, revela aos teus filhos aqui presentes, aos que temem ao Senhor, o que o Senhor espera de cada um de nós, meu Deus, para que possamos dizer sim, é comigo, Senhor, envia-me a mim, sou eu, Pai, para que estejamos prontos em tuas mãos para ouvir o chamado, te obedecer e fazer a tua vontade. Levanta pessoas aqui que gerem ovelhas, meu Deus, ovelhas que gerem ovelhas, pessoas que invistam no chamado, que falem de Jesus, que preguem o evangelho verdadeiro, meu Pai. Eu te peço, ó Deus, toca com a brasa do teu altar sobre as nossas vidas, sobre a boca de cada um de nós, sobre a mente, o coração, aonde estiver a impureza, vem queimar essa noite, Senhor. Vem queimar com a tua brasa, para que nós sejamos capacitados pelo Senhor a cumprir o teu chamado. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém.